Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos falar de Portugal, como é importante que o façamos neste momento em que Portugal está a sair do estado de emergência. O estado de emergência foi prorrogado até dia 2 de maio. No entanto, é possível que a partir do dia 2 de maio e com o aparecimento do calor, temperaturas acima de 25 graus, que dificultam a disseminação do coronavírus, é possível que já possamos entrar num estado de muito maior normalidade e que as empresas, os serviços públicos, as escolas possam funcionar mais ou menos normalmente. No entanto, se não houver cuidados, corremos o risco de regredirmos. Neste momento, Portugal está em fase de regressão, porque cada contaminado contamina menos do que um outro habitante do país. Portanto, isso significa que há uma regressão do número de infectados e da progressão e do aumento do número de infectados, que vai sendo cada vez menor. No entanto, há que ter imensos cuidados para a abertura do país às atividades económicas e sociais. Infelizmente, a Direção-Geral de Saúde não tem tido o comportamento que cause as certezas aos portugueses. Pelo contrário, tem lançado dúvidas sobre os portugueses, nomeadamente relativamente ao problema do uso da máscara. Já falamos aqui que o uso da máscara é indispensável, porque embora a máscara possa apenas proteger o outro, se estiverem duas pessoas e cada um estiver protegido, nenhum deles fica infectado. Portanto, a máscara é uma forma de proteção social. E o uso da máscara deve ser obrigatório e generalizado em qualquer circunstância. Continua a senhora Ministra da Saúde e a Diretora-Geral de Saúde a insistirem no problema de que o uso da máscara pode levar a infecções. Efetivamente, o mau uso da máscara pode levar a infecções, como pode levar qualquer mau uso de qualquer coisa, nomeadamente um medicamento. Agora, que os portugueses não são estúpidos de todo e cabe à senhora Diretora-Geral de Saúde e ao Ministério da Saúde lançarem campanhas de educação para o uso da máscara. É tão simples como isso. É importante que o façam e que o uso da máscara seja efetivamente obrigatório para toda a população. Caso contrário, corremos o risco de regredir neste estado em que, afinal de contas, somos considerados um autêntico milagre na Europa e com boas razões, porque temos tido os melhores resultados a nível europeu no combate a esta pandemia, quando toda a gente pensava que íamos ser um desastre e, afinal de contas, somos os melhores. Somos os melhores porque somos disciplinados, tivemos algum rigor. Mas agora que o confinamento chega ao fim, é necessário que o rigor continue, agora de outro modo. E esse modo só será usando meios de prevenção, nomeadamente máscaras, luvas, utilização de calçado, desinfecção de vestuário, etc. Tudo isso, e desinfecção de ruas, locais de trabalho, como já referi no programa anterior. Portanto, se isso não se fizer, nós corremos sérios riscos de regredir. Um alerta para a senhora Diretora-Geral de Saúde para que pare de lançar a dúvida nos portugueses. Ela que toma uma medida firme de exigir e tornar obrigatório o uso da máscara em quaisquer circunstâncias, fora obviamente das habitações, fora das habitações e em quaisquer circunstâncias, de modo a que as pessoas sejam protegidas através da proteção dos seus concidadãos. Depois disto, claro que tudo isto exige investimento.
efetivamente exige investimento e nós vemos que, afinal de contas, a União Europeia continua a não querer investir naquilo que é algo de absolutamente racional. Não existe economia sem saúde. E a defesa da saúde é a defesa da economia. E para a defesa da saúde, porque, por um lado, a vida humana não tem preço, por outro lado, a economia é também muito, muito importante, que faz uma parte essencial da vida humana. Agora, a economia estando colapsada e a saúde estando numa fase de pressão enorme, é essencial que para a defesa da própria economia se investa na saúde. E se investa a fundo perdido. Não é, ou se investa de modo a que o pagamento da dívida contraída por esse investimento seja a mais de 50 anos. E as taxas de juros zero. A taxa de juros zero praticamente, ou praticamente junto do zero. Não podem ser taxas de juro superiores àquelas que os Estados, como é o caso português, obteriam se financiassem a nível interno. A União Europeia continua não só a não lançar medidas, como a tardar. É inacreditável que ainda não haja medidas e que o Parlamento Europeu, ele, apesar de ter anunciado resoluções, essas resoluções ainda não tenham agenda para ser levadas à discussão por parte dos órgãos europeus, nomeadamente da Comissão Europeia. Portanto, é essencial que a União Europeia, para defender a economia e para defender a saúde como alicerce da economia, invista seriamente. Tudo aquilo que seja abaixo de 3, 4 bilhões de euros não resulta. Como já disse, os Estados Unidos estão a investir 12 bilhões de euros. Grande parte deles até é fundo perdido, por simplesmente dinheiro lançado de helicóptero para os cidadãos. E esse exemplo tem de ser tomado pela Europa, sob pena de perder o comboio, porque neste momento se trava uma concorrência a nível internacional. E quem souber melhor não só combater a epidemia, criar instrumentos de autossustentabilidade na sociedade, nomeadamente na saúde, e, simultaneamente, combater a grave crise económica muito superior à crise de 1929, só esses poderão estar na linha da frente. Nós já sabemos que a China está na linha da frente, mas os Estados Unidos também poderão estar na linha da frente e poderão ultrapassar de longe a Europa quando a Europa tem condições para estar melhor que os Estados Unidos nesta batalha. A Europa, no fundo, está a claudicar nesta batalha e, inclusivamente, não está a perceber que os Estados Unidos, através nomeadamente das agências de rating, estão a combater a Europa também nesta batalha. O caso mais recente foi o caso da avaliação da Moody's à banca portuguesa. Neste momento, toda a Europa, e particularmente o sul da Europa, estão numa profunda crise e, curiosamente, Portugal é, apesar de tudo, aquele que está a passar melhor por esta crise. No entanto, a Moody's faz um jeito aos Estados Unidos da América no sentido de tornar a vida a Portugal mais difícil. A Moody's, quando nada o fazia esperar, resolveu fazer uma avaliação do rating da banca portuguesa e passar o rating da banca portuguesa de estável para negativo.
Isto significa o seguinte, que a banca portuguesa não merece confiança aos investidores. Não merecendo confiança aos investidores, a banca portuguesa vai ter de passar a pagar juros mais caros para se financiar. E, portanto, toda a sociedade, toda a economia poderá estar sujeita a juros mais caros. Claro que sabe disso perfeitamente a Moody's, sabem disso os Estados Unidos e tudo isso faz parte de uma agenda americana para, no fundo, diminuir a competitividade da Europa face aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não veem na Europa um aliado, veem um adversário na economia e de que eles se querem servir apenas militarmente. Neste momento é isso que eles pretendem. E é importante que a Europa perceba isso e que tome uma atitude conjunta e que crie a própria Europa uma agência de rating suficientemente poderosa para enfrentar a Moody's e para enfrentar outras agências de rating que têm, no fundo, agendas políticas e que, no fundo, servem de combate político ou económico contra o projeto europeu, contra os países europeus, como está a suceder neste momento contra Portugal. Sem uma credível, forte e descomprometida politicamente agência de rating, a Europa não poderá nunca competir com os Estados Unidos, porque eles têm nas agências de rating instrumentos para combaterem a economia europeia. É claro que tudo isto, no fundo, resulta de uma fraude completa que são os Estados Unidos da América, que eles próprios, neste momento, não têm capacidade competitiva a nível mundial. Os Estados Unidos da América, já vimos aqui a referir, que têm investido no complexo militar industrial, as indústrias do armamento, incluindo para fins militares e para fins civis, é absolutamente predominante nos Estados Unidos da América. São eles, foi sobretudo a indústria do armamento que apoiou Trump, mas também a grande finança que apoiou Trump. E essa finança aliada à indústria do armamento é que dita as regras a nível mundial. E neste momento, quando os Estados Unidos não têm indústria, não têm capacidade produtiva e se veem sujeitos ao auxílio da China, neste momento Trump e a sua entourage vê-se perfeitamente desesperada nesta guerra que no fundo se está a iniciar a nível mundial no que toca ao descolar das economias neste período que vai indicar, pelo menos agora neste verão e no hemisfério norte, alguma quebra de tensão na pandemia. Trump utiliza, não olha a meios, não olha aos meios que utiliza para combater, ele olha a mentira e em cada dia ele diz uma coisa e o seu contrário. Repare-se que ele, na semana passada, disse que era ele o senhor absoluto, que mandava absolutamente, que era uma espécie de rei Luís XIV dos Estados Unidos da América. Agora, esta semana, já veio dizer que, afinal de contas, o poder para organizar o combate à pandemia está nos Estados. E atirou a responsabilidade para os Estados. Claro que ele é demasiado burro para perceber que, ao tomar para si o poder absoluto, também tomava para si a responsabilidade absoluta. E isso, em ano de eleições, seria terrível para ele, porque os Estados Unidos estão numa crise terrível. E aquilo que os tem safado, no fundo, é a mentira generalizada. Porque, repare-se, os Estados Unidos, um país economicamente muito mais poderoso do que Portugal, os Estados Unidos têm feito, por milhão de habitantes, 9.400 testes. Portugal tem feito 21.000 testes por milhão de habitantes. A diferença é colossal. Portugal faz
mais do dobro, quase o triplo de testes por milhão de habitantes do que os Estados Unidos. E isso indica uma coisa muito importante, é que a realidade dos contaminados por Covid-19 e a realidade dos mortos nos Estados Unidos é muito, muito superior, pelo menos 3 vezes superior à que Trump indica. E os Estados Unidos vão no futuro pagar bem caro isso. É certo que eles acusam a China de também ter mentido, e é verdade. No fundo são os dois mentirosos. No fundo, de maneiras diferentes. São dois regimes canalhas que dominam a população e destroem a liberdade das populações. Assim, outro caso de canalha, de regime canalha, é o brasileiro. É um regime burro, canalha, é tudo aquilo que há de mais repugnante. Repare-se que Portugal testa, faz 21 mil testes por milhão de habitantes. O Brasil faz 300 testes, não chega a 300 testes por milhão de habitantes. E mais do que isso, as próprias seitas religiosas, essa peste, a pior peste que domina o Brasil, que são as seitas religiosas neopentecostais, os Silas Malafaia, o Jadir Macedo e companhia, essa gente instrói as suas ovelhas, que são ovelhas mais nada, as suas ovelhas, para impedirem, inclusivamente os médicos, de atestarem que as pessoas morreram pelo coronavírus. Ora, isso falseia completamente a verdade. O Brasil, só falseando a verdade, é que ainda se mantém. E é que ainda o Bolsonaro consegue este prodígio de, no meio de uma guerra, mudar de general. Ele, no meio de uma guerra, muda uma pessoa competente, que tem demonstrado extrema competência, que era o Luís Mandetta, para um indivíduo que é um médico oncologista e que eticamente está ligado ao negócio da saúde. Esse Nelson Stais, que agora é o Ministro da Saúde, é um indivíduo que já foi denunciado em várias redes sociais como um indivíduo completamente desumano e que submete completamente a economia, ou melhor, que submete a saúde à economia. Repare-se que ele colocou este problema muito simples. Se um rapaz de 16 anos estiver infectado com a economia, com o coronavírus, e se um homem de 83 anos estiver infectado com o coronavírus, nós salvamos o 16 anos e deixamos morrer o de 83 anos. Há duas questões aqui a colocar-lhe. Primeiro, por que não gastar dinheiro a salvar os dois? São vidas, não têm preço. Ponto 1. Ponto 2. E será que ele, se o de 83 anos fosse um indivíduo rico e o 16 fosse um indivíduo pobre, que ele salvava o 16 que vive na favela e deixava morrer o de 86 ou de 83 que vive num palácio? É este tipo de indivíduos sem caráter, sem pingo de dignidade, que neste momento estão a destruir o Brasil. Esperamos que o Brasil acorde, porque infelizmente, repetimos, e nunca é demais repetir, infelizmente a oposição está fraca, está dividida, está presa de egoísmos, está presa de egos extremamente alargados, extremamente inchados. Eu não posso de modo nenhum deixar de censurar aqui Ciro Gomes pelo seu ego extremamente alargado, como o PT também por uma grande dose de egoísmo, por uma grande dose de sectarismo que o impedem de estabelecer uma ponte e dialogar com Ciro Gomes, que tem uma fração importante do eleitorado e não é propriamente o indivíduo de direita.
Ciro Gomes exerceu funções como governador do Ceará e naquele período foi considerado o melhor governador de Estado do Brasil. Portanto, era importante que ele foi inclusivamente ministro de Lula e é importante que se estabeleçam pontes entre o PT e Ciro Gomes para que este impasse da oposição brasileira contra um governo não só ensandecido, mas destruidor da dignidade e da esperança da saúde e da economia brasileiras, que haja um combate decisivo contra este governo completamente desqualificado desse verme que dá pelo nome de Bolsonaro. Se não for assim, o Brasil continuará a ser uma tragédia que nós só podemos lamentar. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.net, no Facebook, noutras redes sociais, e pedindo a todos aqueles que me presenciaram que partilhem o vídeo, que coloquem gostos, que divulguem o mais possível esta mensagem. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.